Vamos então continuar louvando o nosso Deus, nos colocando em pé, cantando o hino de número 301. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda, tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala, se a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior, poderão ao fiel abalar. Crer, observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que alegria sem par, que prazer singular, ver o crente zeloso e leal a Jesus contemplar, com Jesus sempre andar, de consolo constante e real. Quem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Absoluto Senhor, e confesse Ele a dor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer, observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Convidamos os irmãos para se pôr de joelho para orar. Pai Santo que habita nos altos céus e habita com seu povo na face da terra. Estamos contentes e felizes por mais esse primeiro dia da semana que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pelos irmãos que se chegaram aqui para ouvir a tua mensagem. Que Deus possa ungir o pregador dessa noite, o nosso pastor, que ele não fale dele, mas seja orientado e guiado pelo poder do Espírito Santo. Também pedimos que o Senhor nos acompanhe de volta para os nossos lares e que a semana seja cheia de bênçãos, de alegria, de paz e de conforto. Também as pessoas que necessitam do teu auxílio, algumas pessoas que se encontram enfermas, o Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade de cada um deles. Nos conforta, nos ajuda, nos fortalece, é o que precisamos e confiamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite, para os irmãos, aqueles que
ainda não cumprimentamos, que todos sejamos muito bem-vindos na casa de Deus nessa noite. Eu acredito que todos nós que estamos aqui temos algum motivo para agradecer a Deus. E eu queria dizer para vocês que existem várias maneiras da gente agradecer a Deus. Não é só ofertando, né? Colocando a mão no bolso, mas existem outras maneiras. Quando nós temos um coração agradecido, nós temos um louvor no nosso coração, um cântico nos nossos lábios. E apesar das lutas e as dificuldades que nós enfrentamos, nós temos a alegria de servir a Jesus. E eu acredito que todos que vieram aqui é porque foram tocados pelo Espírito Santo e sentem essa alegria dentro de si. Senão não estariam aqui. Porque temos algumas coisas que satisfazem o nosso eu na nossa casa, né? Poderíamos estar lá confortavelmente, mas aqui estamos. Mas a igreja, ela dá essa oportunidade de você agradecer a Deus através também de alguma oferta que você tenha. Nós vamos cantar agora, neste momento, um hino que sempre cantamos, que fala da nossa gratidão a Deus. Eu te agradeço. Que você possa cantar assim do fundo do coração essa mensagem, colocando a Deus ali os seus agradecimentos neste momento. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, bem forte. Isso. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Vamos colocar em pé para orar? Querido bom Deus, nosso Pai de amor que habita nas alturas dos céus, nós te somos imensamente gratos porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia, pela família, pelos amigos,
por essa igreja, Senhor Deus, que tem sido uma bênção para nós, porque é aqui que nós nos afagamos nos teus braços e podemos sentir a tua presença ainda mais pertinho de nós nos momentos difíceis. Queremos te agradecer também porque, apesar de não conhecermos o que espera a nós essa semana, nós temos certeza que o Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós. Nós confiamos em Ti, Senhor Deus, mas queremos que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, que esse amor possa crescer dia a dia, para que não possamos nunca deixar da Tua santa mão poderosa. Perdoa nossas faltas, porque o Senhor conhece o nosso coração. E esteja conosco, esteja também com os amigos que estão aqui, aqueles que estão te conhecendo, que estão aprendendo a te conhecer dia a dia e a te amar e a fazer de ti um companheiro. Que eles possam também sentir a alegria da tua presença na vida deles. Abençoe tudo que vai se seguir agora, que seja unicamente para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ser feliz é o que Deus prometeu para você. Muito mais do que os olhos mortais podem ver. Ser feliz é viver muito além das aparências. Ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Ser feliz é dar a Cristo o primeiro lugar. Confiar que ao seu lado se pode sonhar. Ser feliz é chorar quando a dor o atormenta, pois Jesus vai te dar pão que a vida alimenta. Ser feliz é aceitar tudo que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Sou feliz e nada vai me fazer desistir. Ao trilhar em meu caminho eu vou prosseguir. Ser feliz é brilhar, é viver com transparência. Ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Que felicidade sem fim
obedecer. Amém? É muito bom ver a todos aqui na igreja hoje. Que Deus possa abençoar não só a mim, mas a você também, por essa escolha de estarmos aqui hoje. Vamos começar lendo a Bíblia, Salmos 37, verso 23. Salmo 37, verso 23. Nós vamos ler dois versos, um aqui e em outra passagem. O primeiro verso diz: o Senhor afirma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Deus coloca o passo correto para o homem bom, ou seja, aquele que escuta o que Deus pede. É a canção cantada agora, né? Quer ser feliz? Faça a vontade do Senhor. Jeremias, capítulo 10, verso 23. Jeremias 10, verso 23. Jeremias, capítulo 10, versículo 23, fala o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Esse texto aqui merece uma reflexão, né? Não é um homem que determina o seu caminho? Então quem é? Eu diria que para aquele que é submisso ao Senhor, Deus determina o seu caminho. Mas o interessante é que, se a gente for pensar no homem como raça humana, o ser humano de uma maneira geral, nós vamos entender aqui que quem determina os passos do homem não é ele mesmo, porque desde que Adão e Eva pecaram, somos, como raça humana, escravos do pecado. E quem tem determinado o passo, o caminho para alguns desses nossos companheiros de vida nessa terra é o pecado. O pecado diz certinho o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. É interessante que você encontra isso lá em João 8,34, né, que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E você pode pensar em outra palavra, não somente escravo, ser servo do pecado, um pouco diferente, mas muita semelhança. O escravo ele faz porque é obrigado, o servo faz porque é voluntário, mas em todo caso ele acaba fazendo o que não era a vontade de Deus. É interessante que ele é escravo ou servo, não importa. Mas se ele não obedece à lei de Deus, se ele transgride aquilo que Deus ensinou, o fato é que ele está numa situação grave. Porque ele se julga inocente, de uma maneira geral, da raça humana, não fazendo a vontade do nosso Deus eterno. E a pior parte agora que eu preciso falar aqui. Muitas dessas pessoas dizem assim: eu não faço isto ou aquilo porque minha consciência não acusa. Eu consultei minha consciência diz que eu devo de fazer ou não fazer determinadas coisas. E veja como que Satanás ele vai trabalhando com o ser humano. Ele percebe no ser humano um instinto religioso. Para você mentalizar isto. Quando Pedro Álvares Cabral e toda a sua comitiva veio ao Brasil, ele encontrou índios. Os índios eram religiosos. Quer dizer, mesmo isolado, o ser humano é religioso. Ele percebe isso. Mas ele pensou, de vez ele seguir a religião que vai dentro do que a Bíblia Sagrada tem ensinado, eu vou diversificar isto. Então ele criou, entre as religiões, o budismo, o hinduísmo, não é? Ele pegou ali o islamismo. E é interessante que você vai no cristianismo, ao qual nós seguimos. Satanás fez de um jeito que ele transformou em diversos credos, diversas crenças. E diversificou de tal forma,
que as pessoas já não sabem mais o que fazer nessa questão de Deus, do ser humano. E é interessante que a consciência, ela foi contaminada assim do ser humano. Ela está simples. Não tem problema. O que faço? Vou dar um exemplo de consciência que não tem problema, não é tão grave assim, mas é um bom exemplo. No local que eu trabalhei uma vez, tinha 2 colegas de trabalho, o Reinaldo e o Marcelo. O Reinaldo já era um senhor, ele estava para se aposentar, o Marcelo era um jovem. E ele chegou para o Marcelo, porque conhecia o jeitão dele, e falou, esse aqui é o cara, vai resolver minha vida. É o seguinte, ele disse para ele, eu tenho um irmão que tem um bom dinheiro, uma boa quantia de dinheiro, mas não me ajuda em nada, ele não me dá nada. E eu preciso dar um incentivozinho para ele, porque eu vou me aposentar ainda, até agora não comprei nenhuma casa para mim, um apartamento. Então eu preciso que você liga para ele, para pedir esse apartamento. Ele, e como é que eu vou pedir? Deu instrução. Pegou o telefone, no tempo do disco ainda, né? Discou. E daí falou, boa tarde, tudo bem? Ele, boa tarde. Não, aqui é o Marcelo, o senhor não me conhece, mas eu senti necessidade de ligar para o senhor. É assim, por quê? De onde você é, Marcelo? Não, é o seguinte, eu trabalho com seu irmão, o Reinaldo. Está lembrado? Sim, o meu irmão, ele trabalha aí no centro da cidade, sim. É que eu me senti assim, na obrigação de avisar o Senhor, que ele anda meio depressivo, meio triste, assim. E seria bom se eu pudesse conversar com ele, porque ele não é assim, ele é sempre alegre, espontâneo. E aí a pessoa, eu escutei a ligação, não dava para ouvir, mas dava para entender. Ele perguntava assim, mas o que está acontecendo com ele? Você sabe? Eu não sei. Eu não sei porque ele não se abre, ele não fala para a gente. Mas eu desconfio que é porque ele quer comprar um apartamento e não tem dinheiro. Ele já tentou, não conseguiu, está para se aposentar e não tem apartamento. E eu acho que ele está entrando numa depressão aí, sabe? Se o senhor pudesse entrar em contato com ele, conversar. E deu, irmão, não, obrigado por você me avisar, muito obrigado, eu vou ligar para ele. Deu uma semana, estava com o apartamento novo. Né? Mas ele estava mentindo, né? E o irmão não tinha consciência nenhuma do problema de estar mentindo para o irmão mais velho, de vez em conversar, pedir, mas ele preferiu mentir. Eu estou colocando esse exemplo para dizer assim, as pessoas mentem, consciência não acusa. Acharam bonito da história ainda. As pessoas agora estão fazendo muitas coisas do dia a dia errado e não percebem que estão errados. E alguns dizem o seguinte, o que faço, porque já aprendi com meu pai. O meu pai fazia e eu faço também. E isto vale até no meio religioso. No meio religioso. Outro dia, eu estava ali em Ponta Grossa, lá no meio daquelas matas que tem ali, tem uma região de serra também. E estava procurando o endereço de alguns irmãos e não tem placa de rua, não tem nada. Então você vai andando e bate palma e pergunta. E eu bati palma numa chácara. E o senhor que ali atendeu, ele me contou que ele era luterano. E eu disse para ele, que bom e tal. E o senhor da onde? Eu falei, eu sou pastor da igreja adventista. A religião ali, por causa que eu me apresentei como pastor. E daí ele disse assim, você sabe que eu tenho uma filha adventista? O senhor tem? Quem é? Ele me deu, eu conheço ela. Pois é. E eu falei, e por que o senhor não é adventista? E ele falou, porque é o seguinte, meu avô era luterano, meu pai era luterano, eu sou luterano, vou morrer luterano. Eu falei, mas não é assim para todo mundo não, né? Ele, não, por que não? Eu conheço gente que o pai era luterano, o avô era luterano e ela é adventista. Quem? Tua filha? Mas vê que são desculpas que pessoas inventam, e que eu não tenho nada contra os luteranos, são pessoas simpáticas, mas eu vejo que quando a gente vai ao estudo da palavra, a pessoa, não, eu vou fazer porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Mas ele acaba cauterizando ali a sua consciência e fugindo daquilo que a Bíblia tem ensinado, fugindo dos ensinamentos da Bíblia Sagrada e fugindo dos ensinamentos que o Senhor tem nos dito, e vive uma religião de ilusão, ou nem vive religião nenhuma. E sabe que eu coloco cada um aqui para refletir, isto vale para nós que também somos adventistas. Porque não é porque alguém está como membro da igreja, que ele já é batizado, que ele não possa se tornar um cristão iludido. Segue fazendo coisas que sabe que estão erradas,
mas continua fazendo porque sua consciência não acusa. Diz, minha consciência não acusa, então se não acusa, está tudo certo. E, na verdade, nossa consciência deveria acusar para muitas coisas, tanto para aqueles que não seguem a mesma fé como nós, como para nós também. Se nós aprendemos alguma coisa que está errado, devemos seguir o que está certo e não o que está errado. Veja como é que a consciência ela tem andado pelo mundo. Alguns dizem que a consciência é o guia seguro. Eu sigo o que minha mente está dizendo. Mas ela não é um guia seguro, porque veja, no tempo, muito tempo atrás, pessoas viviam uma vida má, de maldade. Você encontra ali no Império Romano, pessoas que colocavam, inclusive, cristãos na arena para serem mortos e batiam palmas ao ver as pessoas sendo mortas por leões, queimadas. E se você perguntar, sua consciência não acusa? Não, minha consciência não acusa. Então está certo? Nós encontramos outra situação também. Nós encontramos ali o povo de Israel, ali no Sinédrio, que eles trabalhavam contra Jesus em protestos. E se você perguntasse a eles, tua consciência não te acusa? Não, minha consciência não acusa. Você encontra ali na mesma época, você encontra ali Caifás, o sumo sacerdote. Ele se diz ali tão especial, mas ele não sentia nenhuma acusação na sua consciência pelas blasfêmias que diziam para Jesus, não tinha nenhuma consciência das coisas erradas que ele estava fazendo, da perseguição que ele fazia, não pesava a sua consciência, ele disse, minha consciência não me acusa. E volta, estava certo? Vamos a uma passagem bíblica, para a gente ler exatamente o que nós estamos falando. Mateus 27, verso 4. Mateus, capítulo 27, versículo 4. O texto, ele nos conta um pouquinho mais dessa questão aí de consciência. Quando Judas havia traído Jesus, e ele percebeu que não deveria ter traído, ele resolveu com as pessoas com qual ele entregou Jesus. E diz o versículo, então, capítulo 27, no verso 4, diz assim, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Veja a frase. Ele percebeu que havia errado, você sabe que a consciência dele acusou a tal ponto que ele se matou, né? Por culpa. Mas ele pensou, eu vou conversar com eles. E foi lá conversar com eles. Eu pequei, não devia ter feito o que fiz, o sangue era inocente. E eles, o que importa para a gente que o sangue era inocente? Foi você que entregou, o problema é teu. Mas foram eles que mataram. Olha como é que o ser humano, ele vive nessa situação de consciência. Veja que consciência não é uma coisa para alguém dizer, não acusa, está tudo bem. Outro versículo, mas aí mesmo, Mateus 27, verso 42. Quando Jesus estava na cruz, eles diziam para Jesus, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele, em Jesus, não é? Olha, eles estavam diante do Filho de Deus, de Jesus, sabiam o que estava acontecendo, sua consciência não acusava nem pelo fato de estar matando uma pessoa ao qual eles não tinham nada para dizer, consciência não acusava, mas eles estavam fazendo a si mesmo, porque eles dizem, minha consciência não me condena, portanto estou certo. Pelos exemplos que eu olho, se a consciência não condena, está certo? Não está exatamente certo. Você encontra mais tarde, depois desse episódio, Estevão, que era fiel a Jesus, um seguidor, um grande mensageiro de Deus. E ali eles apenas por ciúmes, por inveja, por birra, resolveram pegar Estevão e apedrejar. E a cada pedra que jogavam, perguntasse a eles, sua consciência lhe acusa? Não, minha consciência não acusa. De que consciência, então, ele não era parâmetro, e ainda não é parâmetro, para você determinar se algo está certo por causa da consciência. Eu preciso de outro parâmetro. Sabe, Ellen White tem uma frase que ela diz assim, que a consciência é a voz de Deus, ouvida entre as lutas das paixões humanas. Bonita frase.
para aquele que está vivendo com Deus. Ele consegue ouvir a sua consciência e saber o que é correto. Porque aquele que não busca ao Senhor, ele acaba vivendo numa guerra entre bem e mal, mas não diferencia o que é bem e o que é mal. Não diferencia. Para ele tudo é bom, desde que a consciência não lhe acuse. E você percebe, então, pessoas usando bebidas alcoólicas, consciência não acusa. Alguns usando drogas, consciência não acusa. Você encontra aí algumas orgias, vamos imaginar, um carnaval aqui no Brasil. Pergunta, que lindo, eles dizem. Consciência não acusa, consciência não diz nada. A consciência não diz nada para essas pessoas. O que não podemos ser? Pessoas de consciências tranquilas, né? Posso fazer o que for. Sabe, outro dia eu estava viajando e parei no pedágio e para pagar ali o pedágio eu entreguei uma nota de R$50. E aí quando eu entreguei a nota, a moça pegou, olhou para a nota, olhou para mim, olhou para a nota, pegou a nota, olhou na luz, olhou para mim, passou a unha na nota assim, olhou de novo para mim, pensou um pouco, pôs a nota ali, olhou de novo e me deu o troco. No troco tinha uma nota de R$2, que eu trouxe uma aqui. Eu peguei a nota, olhei para ela, olhei para a luz, passei a unha, olhei para ela e pus a nota. Mas você já notou como as pessoas são, né? Elas desconfiam, né? Desconfiam se o dinheiro é certo, se o cheque é sem fundo, tem uma desconfiança, né? E quando a gente vai comprar alguma comida, você dá uma olhada se a fruta não está passada, se dá para comer. Alguns produtos você desconfia, dá uma olhadinha na data da validade. Mas é interessante que a pessoa, quando se trata de dinheiro ou até de algum produto, ela se preocupa. Mas quando é o controle de qualidade da sua vida espiritual, não tem problema. Como que o controle da vida espiritual não tem problema? Claro que tem problema. E eu preciso de um parâmetro maior do que apenas uma consciência de um pecador. Porque a consciência de um pecador realmente não lhe causa problemas. Ontem conversei com uma moça que está saindo da igreja. Não veio mais para a igreja. E perguntei para ela, por que você não vai mais na igreja? Não gosto de lá. E o que você gosta? Do outro lugar que eu estou indo. Lá eu gosto. O que tem lá? Eu gosto. E ela acha que o gosto dela é parâmetro. E a pessoa acaba perdendo a sua vida espiritual porque não tem ali um ponto de controle de qualidade daquilo que está pensando. E a Bíblia fala, não vou citar o texto, porque você já sabe que está lá em Coríntios 2,14, que diz o seguinte, que para aqueles que não buscam o Senhor, o que faz? Quem busca o Senhor é louco, é loucura. Quem está com Deus, está com Deus. Quem não está, ele já diz, você é doido, você está maluco. Que caminho bobo. Mas quando a gente está ligado a Deus, a gente observa que as pessoas afastadas do Senhor não conseguem compreender quem é Deus e o que Ele tem para nós. E o que Ele tem? Muita coisa boa. Entre elas, vida eterna e paz aqui nessa terra. Vamos a uma passagem que você conhece também. São João 8, verso 31 e o 32. Normalmente a gente lê um verso só, mas vamos ler os dois hoje. São João 8, verso 31 e verso 32. São João, capítulo 8, verso 31. E disse depois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que nos liberta? A verdade. Qual é a verdade? A verdade é o que está na Bíblia Sagrada. Eu digo assim, porque ele disse, se você conhecer as minhas palavras, seguir as minhas palavras, aí você vai, sim, verdadeiramente dizer assim, eu sou discípulo de Cristo. Mas quando uma pessoa não segue as palavras do Senhor, não pode dizer que é um discípulo de Cristo, porque ele é discípulo de alguém, mas não de Cristo. Porque Cristo está baseado nos ensinamentos que diz Jesus. Então, quando você chega para uma pessoa assim, diz para ela assim, isso também ontem alguém me contou numa visita, que ela falou para a mãe, e disse, mãe,
a religião que a senhora está seguindo está errada. Por que está errada, filha? Porque a Bíblia fala que nós temos que guardar o sábado. Ela disse, filha, não precisa não. Mas por que não, mãe? Porque precisa. Tá bom assim. Consciência cauterizada. Cauterizado. A verdade é que liberta a gente. Qual é a verdade? É a verdade que vem de Deus. A minha mente pode me ajudar a tomar uma decisão? Sim, se ela estiver sendo conduzida pelo próprio Senhor. E como ela pode ser conduzida pelo Senhor? Quando eu estiver buscando o Senhor em oração, quando eu estiver abrindo a Bíblia, estudando a Bíblia, quando eu estiver deixando que o Espírito Santo fale para mim. Se eu estiver permitindo que o Espírito Santo fale comigo, aí sim minha mente pode definir qual o caminho que eu vou seguir. Mas se minha mente está vivendo com pessoas más, nós vamos viver como pessoas más. Se a gente viver afastado de Deus, com pessoas que estão afastadas de Deus, viveremos longe do Senhor. Mas se a gente estiver buscando o Senhor, sendo orientado pelo Senhor, nós vamos perceber que viver com Deus é uma vida de consciência sendo acusada. E aí a pergunta, acusada pelo quê? Por tudo que fazemos de errado. E fazemos, infelizmente fazemos. O que fazemos? Eu não sei, porque cada um de nós tem uma história. Cada um tem uma situação. O que não podemos dizer, não, está tudo certo, minha vida está uma beleza. Ou vamos pegar entre nós que aqui estamos na igreja. Já até fui na igreja hoje. Você sabe que não é suficiente, né? É muito bom vir à igreja, é excelente vir à igreja, mas não é suficiente. Precisa-se de mais coisas. Nossa consciência, ela não pode estar cauterizada ao ponto que você não consiga perceber que algo em sua vida está errado. Na verdade, nós sabemos que algumas coisas na nossa vida estão erradas. Nós temos que estar ali buscando, até encontrarmos um ponto que podemos dizer, somos sim discípulos do Senhor. Ou, já somos discípulos do Senhor, mas precisamos nos manter discípulos do Senhor. Como está a nossa mente? Será que eu tenho reconhecido Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, meu único Senhor? Será que minha vida de agora para o passado, de agora para o futuro, hoje, ela pode ser chamada de uma vida de alguém que busca o Senhor corretamente? A palavra de Deus sendo tomada a cada dia, analisada e deixando o Espírito Santo nos falar, ela define algumas coisas boas em nossa vida. E eu diria o seguinte, detalhes são importantes quando se trata de uma vida espiritual. Mencionei aqui da questão da guarda do sábado, mas não é só a guarda do sábado, é um item que a gente diferencia bastante de outras igrejas, mas não é a única coisa. A pessoa pode ser guardador do sábado e estar perdido, porque não cumpre outras coisas, porque não permite que o Espírito Santo vá ali e fale na sua consciência. Será que nós podemos dizer então que cada manhã eu estou ali buscando o Senhor em oração, cada manhã estou lendo a Bíblia, cada manhã estou estudando a lição da escola sabatina, a cada dia, manhã, de tarde, de noite, eu estou em comunhão com o meu Senhor. A cada ato, a cada passo que eu dou, que eu vou escolher dar, eu estou andando dentro dos passos do Senhor. É comum a gente encontrar pessoas e dizer o seguinte, minha vida é tão triste, tão problemas, e isto e aquilo. Aí eu tenho que perguntar, aonde está a tua tristeza? O que está acontecendo? Está acontecendo porque a briga aqui em casa é tão grande. E por que a briga na tua casa é tão grande? Por causa que, vamos imaginar um casal, meu marido briga muito comigo porque eu chego tarde, você chega tarde, chego. E onde você está? Passeando aí nas festas. Vai dar briga mesmo. Se não der briga, está estranho, né? Porque daí nem ele tem consciência mais. Ou ela, falando dele, eu só dando um exemplo aqui, estou inventando essa história. Mas Deus fala conosco. E Deus quer que a gente faça escolhas a cada passo, cada caminho, a cada decisão da vida, de acordo com os ensinamentos dele.
E a pergunta para nós hoje é: será que nossa consciência tem nos acusado de algumas coisas que fazemos? Será que a nossa vida está vivendo de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus? Será que minha vida está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Ou a minha vida vive com a vontade de um ser pecador? Essa é a pergunta para mim, para você, para todos nós. Qual é o caminho que eu estou seguindo? Eu diria, meus irmãos, que nós precisaríamos, como pecadores que somos, como fracos, falhos que somos, dizer a cada dia, cada instante, que Cristo Jesus possa me dizer o que eu devo de fazer. Em cada decisão eu devo tomar, Cristo diz para mim o que vou fazer. De vez em quando eu me encontro com algumas pessoas que estão decidindo antes de se batizar ou não, aceitar o batismo. Eu digo: faz o seguinte, vamos combinar uma coisa. Você vai sozinho, quando não tiver ninguém perto de você, ou no teu quarto, em algum lugar, vai se ajoelhar, vai orar e vai perguntar para Deus se você pode ou não se batizar. Você ora e pergunta para Ele. E o que Ele te disser, você faz. Eu encontrei muitas pessoas que depois eu volto e pergunto: você fez? Fiz. E o que Ele disse, Ele dá uma risadinha assim, como se você disse para batizar. Vai batizar? Não vou. Então eu tenho que buscar, sim, todo dia, o que Deus tem falando comigo por alguns assuntos de cada coisa da minha vida. Perguntar para Ele, dizer: fala para mim, Senhor, fala comigo. E me diz. E o que Ele disser, eu devo de fazer. Em oração, não seguindo consciência de um mundo que já nem tem consciência mais. Falar com Ele, para Ele dizer o que eu devo de fazer, me colocar disposto a obedecer, me colocar disposto a louvar, me colocar a contemplá-lo como Cristo que morreu por mim na cruz, contemplá-lo como aquele que é misericordioso por mim, contemplá-lo pela sua voz que fala em meu ouvido a cada instante, contemplá-lo por eu ser um de seus filhos, contemplá-lo, porque antes de mim já vieram outras pessoas e me ensinaram o caminho. Adorar nosso Senhor e ouvir a voz do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar juntos 402 no nosso inário. Fala, minha alma. 402 do nosso inário, assim que ele conseguir colocar. Vamos ficar em pé. Com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faz-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso,
em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredando ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-nos sempre qual seja meu querer. A ti somente eu quero louvores entoar, meu nome eternamente engrandecer e honrar. Faz-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ouvido, tu tens um Salvador. Oremos. Amado Senhor, nosso Deus, cada vez que viemos à igreja, que estamos aqui na igreja, viemos para louvar teu santo nome, agradecer ao Senhor, adorar a ti, Senhor. Mas também nós estamos aqui na igreja para pedir a ti bênçãos, bênçãos sem medidas. Sabemos que todos nós temos algumas dificuldades no dia a dia, quem sabe com a família, quem sabe com a saúde. Não importa o assunto, Senhor, eu quero te pedir, nos conceda milagres, nos conceda o teu poder em nossa vida. Mas entre os milagres e as bênçãos, eu quero te pedir, fala, Senhor, ao nosso ouvido. Como diz a canção, bem suave, em murmurar em nosso ouvido, dizendo sim que Cristo é nosso Salvador, que é o nosso Senhor, mas dizendo um pouco mais também, Senhor, dizendo aonde estamos errando, aonde temos que melhorar. Por isso eu lhe peço, Senhor, com o poder que vem de ti, acusa, que nossa consciência possa ser acusada, Senhor. Nos incomode a cada dia. Que cada decisão que a gente vai tomar, possa tomar ouvindo tua voz, não ouvindo a voz de uma consciência pecadora, mas que as nossas decisões sejam para agradarmos a ti. Que as nossas escolhas, os nossos caminhos sejam para levar-nos, para vivermos contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor. Amém.